Eu, particularmente, gostaria que o STF fosse chato, que nem um Fachin. Que ninguém quisesse ouvir ministro do STF, porque a função seria apenas tratar de questões jurídicas que requerem interpretações de um nível abstrato e eles não fizessem política. Nós estamos tão mal acostumados com esse comportamento do STF em querer ser líder político, que quando a gente vê um chato que nem um Fachin sendo chato, que é o que a gente deveria querer do STF, a gente fica incomodado. Eu gostaria apenas que, além de chato, o senhor tivesse um pouco mais de vergonha e não falasse aquilo que o senhor falou. Primeiro, o senhor fala de autocorreção. Se nós temos que fazer uma autocorreção, significa que nós estamos errados. Ao invés de o senhor falar de autocorreção, liste os erros. Todos os erros que foram cometidos. E mais um detalhe, já que esses erros que o senhor sabe que aconteceram foram listados, a autocorreção não deve vir pelo senhor, muito menos pelo STF. Deve vir pelo Legislativo determinando quais são as regras que devem ser cumpridas. Sabe o que o Legislativo vai falar? Aquilo que o Caivano disse, aquilo que o Coronel falou. Está na Constituição. Siga a Constituição. Siga a lei da magistratura. Acabou. Não precisa de código de ética. E tornem-se todos chatos tratando daquelas questões que são exclusivamente constitucionais. Tenham vergonha para recusar aquilo que é o ativismo judicial e recusar aquilo que é a judicialização da política em especial, da política. Toda vez que algum partideco judicializar, faça aquilo que seria o primeiro elemento do Código de Ética. Isto não cabe a nós. Volte para o Legislativo e apenas dê um prazo para que o Legislativo corrija aquilo que cabe a ele. Isso seria um comportamento ético do STF sem precisar de código. E sem precisar nem estar lendo muito a Constituição, basta ter vergonha na cara. Esses são os pontos. Aí ele pega, com todo respeito, para encerrar, ele diz assim, e nós vamos fazer um código de ética tendo como relator a Carmen Lúcia. Ele está brincando? A Carmen Lúcia que falou, não é censura, mas a gente aguenta só até terminar esse prazo eleitoral. Foi a mesma Carmen Lúcia que no TSE permitiu os absurdos que aconteceram naquela eleição de 2022. É a Carmen Lúcia que vai ser a relatora desse código de ética? É uma grande brincadeira. É o pior de tudo. O que nós estamos vendo é mais uma narrativa que vai percorrer a metade do ano exatamente para tentar convencer o povo brasileiro que eles estão fazendo alguma coisa e que a esquerda está caminhando certo. E olha como a esquerda não caminha certo. O que a esquerda fez? O Fachin, não, o STF nunca fez nada errado. Foi o que o Lula falou. Este senhor que deveria estar indo para casa fazendo exercícios de leitura e, acima de tudo, exercício de ética, aprender, valer sobre ética na filosofia. E saia do governo, pelo amor de Deus. O senhor cansou de destruir o Brasil. Nem eles acreditam. Esse é o discurso que eles fazem, mas de certa forma eles já dão a indicação do que ocorrerá. O que eles vão dizer que é prerrogativa do país? Qualquer coisa que seja em apoio ao assistencialismo, qualquer coisa que seja em apoio a pautas econômicas que possam não beneficiar o povo, mas beneficiar o governo, iludindo o povo de que algo está sendo feito, vão tratar daquelas questões que são perfunctórias. Por quê? Porque são superficiais pelo simples fato de elas tratarem daquilo que diz respeito a resolver problemas imediatos da sociedade, mas não resolver os problemas estruturais. E ao fazer isso, ele vai dizer, não é prioritário para o Brasil. Está dando muita ênfase ao Banco Master, não é prioritário para o Brasil, está dando muita ênfase ao INSS, não é prioritário para o Brasil, está trazendo autoridades ou filhos de autoridades que andam passeando com indivíduos que são lobistas. Não é prioritário para o Brasil tratar da questão da anistia. Não, mas a questão agora é a dosimetria, que vai ser vetado. Ele teve o veto, haverá o veto do veto, e ele simplesmente dirá, mas agora se querem judicializar, vai chegar no STF, o que o STF vai fazer? Não é que o STF vai simplesmente vetar o veto. O STF vai levar isso de uma maneira tal em que na hora que ele tomar a decisão já não é mais relevante. Ou seja, simplesmente não afetará nada que possa impactar nas eleições. Em síntese, é uma vergonha quando você pega um indivíduo como Alcolumbre e quando pega um indivíduo como Mota, o Alcolumbre não está preocupado com a eleição, mas o Mota está. Por uma razão simples, porque o Mota simplesmente sabe que dificilmente ele poderá ser reeleito. E aí ele está com um grande problema. A nossa força e pressão agora tem que ser no Mota. Porque o Alcolumbre está tranquilo, inclusive ele pode ser novamente presidente do STF. Seria uma picaretagem, né? Não pode ser presidente 2 mandatos consecutivos. Foi 22, 24, ele foi de 24 até 26. Mas pode ser presidente se for na outra legislatura. Qual é a grande sacada? Existem 2 coisas. Mandato é o período em que o indivíduo deve ficar uma vez eleito. Legislatura é o tempo do mandato. Para o Brasil, a legislatura é sempre de 4 anos, com uma exceção
que é dado para o STF um mandato com 2 legislaturas consecutivas. Você não pode ser presidente de uma casa 2 vezes seguidas, mas você pode ocorrer de começar uma nova legislatura, como se tivesse uma eleição. Significa o quê? O Alcolumbre pode ser novamente presidente do Senado na próxima legislatura, 4 anos seguidos. Será uma desgraça para o Brasil. Uma vez eu falei, nós vamos sentir saudade deste indivíduo que não é sal, nem água, nem açúcar, que é o Rodrigo Pacheco, porque ele era tão covarde que ele não fazia nada. O Alcolumbre era o problema, porque o Alcolumbre quer ser o novo Sarney, espraiar e ramificar influências. Então ele é proativo para tudo aquilo que defende o poder em qual é que ele quer alcançar. Nós estamos vendo a consequência. Ele não vai pautar nada que seja relevante para o país, mas vai pautar a questão de R$5 mil, questão do Pix, questão disso, questão das redes sociais. Isso ele vai pautar. Que ele vai dizer, não, isso é relevante para o Brasil. Precisa de uma nova bolsa. Isso aí é relevante para o Brasil. E vai levar toda a galera dele para aprovar isso e vai dizer, fomos nós, não foi o Lula, fomos nós que fizemos. E vai tentar ganhar eleições. Mas sentir saudade do Pacheco, pelo amor de Deus, né? Que país. É um país triste mesmo. Sentir saudade daquilo é você optar entre a infecção e uma infecção por um vírus e uma infecção por um parasita. O parasita te mata, mas mata a longo prazo. Agora o vírus mata na hora. Eu sempre olhei para o Banco Central com a necessidade de que houvesse uma total transparência e autonomia, tá? É interessante que eu sempre tive uma divergência, eu sempre tive uma angústia com relação a Gabriel Galípolo. Veja, quando você olha a função do Banco Central num sistema político que está totalmente deturpado, você não pode esperar do Banco Central que ele cumpra apenas isso, que ele cumpra apenas a questão da moeda, porque é isso que se espera dele. Mas aí você diz, como você não pode esperar se é isso que você espera dele? Porque você tem que olhar aqueles que são indicados, porque aí mostra que ele é autônomo, mas não é independente, indicados politicamente e sabatinados politicamente. Qual é o vínculo de suzerania e vassalagem que ele tem com aquele que o indicou? Qual é a grande questão? Eu sempre questionei, e era o debate que eu sempre tive com o Arthur, e o Arthur sempre foi muito técnico, e eu sempre critiquei que eu dizia assim, o problema não é a preservação dos juros ou aumentar os juros da taxa Selic. Porque quando você aumenta os juros da taxa Selic, é um efeito virado daqui a 16 meses, 12 a 16 meses. A questão é qual é o planejamento estratégico daquele vassalo que está submetido a fazer um comportamento que cria a sensação de que ele é idôneo e que ele vai se comportar tecnicamente, para que ele ceda no momento certo. E o ceder no momento certo pode tanto significar, a partir daí ele cria uma ilusão de que haverá uma redução dos juros para tentar capitalizar e dinamizar a economia favoravelmente no processo eleitoral, ou ele atuar em outros aspectos que possam beneficiar o governo. E aí está começando a mostrar o outro lado da moeda, que é esse, atuar de uma maneira que possa estar favorecendo indivíduos comprometidos e indivíduos questionáveis, para não ser processado e dizer que eu estou chamando que são criminosos. Mas aí já mostra que ele não é uma figura tão impoluta. Ou seja, é alguém que tem que se explicar para mostrar que ele não está mancomunado, que ele não faz parte de um grande esquema. Eu vou pegar para encerrar, vou ser bem rápido. Eu fico sempre muito feliz quando o Caivano fala da questão do Tommaso de Lampedusa. Por quê? Porque quando eu tinha 25 anos e eu li a Constituição brasileira, eu participei de um debate muito grande e foi um período em que eu destacava sempre o Tommaso de Lampedusa e dizia, no Il Gatto Pardo é muito claro aquilo que ele fala. Para que tudo permaneça como sempre está, tudo terá que mudar. A questão é o que deve mudar para que algo e o que deve permanecer. Essa que é a grande jogada. Claro. E aí, quando a gente vê, eu me lembro que as pessoas riam da minha cara na outra emissora, e eu fico muito feliz quando eu vejo isso, porque realmente eu não estou só, entendeu? E a gente olha aí, o que é que tem que ser mudado? A pergunta varia na questão estratégica. Podem ser pessoas e algumas estruturas para manter a máquina. Qual é a estrutura? Pode vir, não, precisamos de um código de ética. Ou quem são as pessoas para que a máquina, a estrutura permaneça a mesma coisa, porque essa é uma máquina que quem entra nela não quer mais sair. E pode ficar milionário e passa o tempo inteiro trabalhando para que ninguém mais entre, exceto a sua curriola. Então é uma máquina perfeita para o erro. Eu diria, uma vez eu caminhando no Congresso, Segre, eu trabalhei muitos anos lá no Congresso, eu caminhava, as pessoas me perguntaram, por que você se sente tão mal? Diz, porque vocês não conseguem sentir o cheiro de enxofre aqui. Isso aqui é um inferno, isso aqui retira energia. A maldade, ela caminha por lá. Para você entrar naquele ambiente e sair como vírus
Virgílio saiu do inferno com Dante, acompanhado pelo Dante, sinceramente, cara, você tem que realmente ter uma alma pura. Tem. Porque aquilo fede. E aí a gente vê como é que a gente muda essa máquina. Essa máquina ela foi feita para preservar a maldade. Você entra lá, é só traição, é só maldade, é só egoísmo, é só ambição, é só vaidade, é só destruição de tudo que está à sua volta. Quando a gente chega para a sociedade, pessoal, vou falar uma coisa para vocês, o que chega para nós é centésimo da maldade que eles têm dentro do coração, da maldade que eles fazem lá. Por isso, quando a gente pega e encontra pessoas que são boas, que estão lá dentro, a gente tem que reverenciar mesmo, que são pessoas de se tirar o chapéu. E não são muitas, mas tem algumas que são gloriosas. E vou te falar do fundo do coração, ela está usando uma tática política de sobrevivência. Tanto que logo depois ela fez um discurso já dizendo que a Venezuela tem que ficar livre, ela tem que ser soberana, as intervenções, ou seja, ela fez uma agulhada nos Estados Unidos. Mas por que ela está fazendo isso? Muito provavelmente após a reunião do Trump com a Maria Corina Machado, em que ela deu de presente o diploma do Prêmio Nobel da Paz, porque ela sabe que tudo aconteceu, o Trump é um grande responsável pelo que está acontecendo na Venezuela. Se é merecedor ou não, se ela é mais ou menos, isso é irrelevante. Interessa que ele foi um grande responsável pelo que está acontecendo agora. Aí a primeira resposta da Delcy, sobre quem? As suspeitas de que foi a delatora, ela foi o X9 do Maduro. Ela só apenas entregou quais são os planos de defesa do bunker. Apenas isso, não precisa de muita coisa mais. Mas continuando, o primeiro ato dela foi, soltaremos os presos políticos. Soltou 80 pessoas. Mentira. Ela não soltou ninguém. O que ela soltou foram indivíduos que eram defensores dos direitos humanos e eram de ONGs e eram internacionais, não eram naturais. Os 800 presos políticos continuaram presos. Qual é a medida que ela faz? Uma anistia, brincando, ampla, geral e restrita, para atingir a todos, inclusive atinge o Maduro. Mas o Maduro está fora disso, por qual razão? Porque ela diz que é defensor criminoso, narcotráfico, tarará, não pode. Ou seja, ela já está respeitando aquilo que é uma imposição norte-americana. A grande malandragem dela é criar a sensação de que o grande culpado disso tudo foi o Maduro. Deixa eu dizer, a senhora é uma das grandes culpadas do que está aí. E a senhora deveria ter uma pena e uma prisão pior do que o Maduro, porque o Maduro era medíocre. Ele era medíocre. A senhora não é tão medíocre quanto ele. Muito pelo contrário, a senhora tem uma cabeça estratégica, ao ponto de haver suspeito que a senhora foi que entregou ele. A senhora, o seu irmão e mais algumas outras autoridades, para sobreviver sabendo que vocês iam cair todos. Mas fica um grande problema. Ela está criando a sensação de que eles vão resolver o problema da Venezuela restaurando a paz, a harmonia e a democracia agora que o grande monstro saiu. O Maduro era um monstro por ser burro, não por o fato de ele fazer sozinho. A senhora, a sua monstruosidade é maior do que a dele. Tenha isso na sua cabeça. E aí nós não podemos esquecer que ela vai tentar sobreviver a tudo isso. O que eu peço aos norte-americanos? Que eles aguentem com ela no máximo 1 ano e reinstaure a democracia por um processo eleitoral e que os verdadeiros líderes da Venezuela possam participar. E nesse processo eleitoral, esta senhora tem que estar excluída, porque terá que chegar a hora de ela responder pelos crimes que ela cometeu. E não foram poucos. E isso é o que tem que acontecer. Mas é uma malandragem política de alguém que quer sobreviver, certamente pressionada pelos norte-americanos, que diz, nós vamos aguentar as bobagens que você vai estar falando, mas você vai ter que trazer elementos concretos. Espero que dentro desses elementos concretos seja a reestruturação do sistema político venezuelano, fazendo uma nova Constituição, que era aquilo que a oposição queria antes de 2017. E essa Constituição foi roubada, essa Constituinte foi roubada pelo Maduro. Espero que venha uma Constituinte nesse futuro. Mas vou te fazer uma jogada de palavras. Há pouco tempo atrás, muitos de nós pensávamos que o Brasil estava indo caminho à Venezuela. Vem a intervenção americana, leva o Maduro para os Estados Unidos, temos agora uma lei de anistia, a possibilidade de que Maria Corina seja voltada a ser elegível, presos políticos soltos, e eu não acredito que a Delcy tenha um dia acordado e diga, vou anistiar a todo mundo batendo palmas, todos esses malandros que estavam colocando presos gente que não procedia para isso. E o Gabriel Orozco, que nós entrevistamos no Arena, é um venezuelano que fugiu do regime, mostrou um vídeo no Instagram
em que uma pessoa foi tão torturada que não reconhecia a filha. Sim. O nível de tortura deles era elevadíssimo, Segré. Sem contar aqueles que eles matavam no meio da rua, com os milicianos passando e atirando com metralhadora. Absurdo. Das pessoas que estavam fazendo. Mas só para pegar aquilo que uma coisa que o Caivano sempre fala, vamos mudar o quê? O que nós vamos mudar? Você fez uma comparação, pegando isso, mudar o quê? Mas fez uma comparação com o Brasil. Eu já vou dar uma dica. Aqueles que são imberbes na cabeça, comece a botar o bigode. Porque um dos exemplos que a Venezuela está dando é: alguém será pego para ser o boi de piranha do sistema. É bom o senhor também começar a olhar para os seus pares, não na casa que o senhor habita, mas os seus pares nos grupos que o senhor frequenta, que eles vão jogar o senhor para as piranhas de devorarem. O senhor será o nosso Maduro e não mudará nada.